Eu sempre falo isso, a pessoa que abriu a porta dos Estados Unidos para eu vir pregar aqui a primeira vez foi o pastor Marcelo, gente. Então, se você não sabe disso, o pastor Marcelo foi até o Brasil, esteve ali na Lagoinha Sede com a gente, na Matriz, nós nos conhecemos ali, e aí o pastor Marcelo falou, cara, você tem que ir lá nos Estados Unidos, e por coincidência eu estava vindo pregar aqui em Toronto, no Canadá. Eu falei com ele, cara, eu estou indo lá em Toronto. Ele falou, não, na volta você vai passar na minha igreja. E eu tive a oportunidade de passar lá, desenvolvemos uma amizade, eu posso estar aqui hoje, amém? Somos colegas de ministério. Você pode honrar esses dois pastores maravilhosos, pastor Marcelo, pastora Thaís. Fica de pé para a gente constranger vocês, fica de pé. Vamos, isso. Glória a Deus. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, por favor, em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Eu quero falar com você essa manhã sobre o tema Volte a Viver. Ezequiel 37, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 37, verso 1 diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Senhor, Tu és o Deus soberano, Tu o sabes. Uma outra possível tradução para esse texto seria: Senhor, Tu que és soberano, o Senhor pode fazer todas as coisas. Então ele me disse: profetiza aos ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som como de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. E profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se colocaram em pé, e era um exército enorme. E então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e a nossa esperança se desvaneceu, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e farei saí-los de lá, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e os estabelecerei em sua própria terra, e então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do soberano, o Senhor. Pai Celestial, fala conosco nessa manhã. Nesse dia queremos ouvir a Tua voz, nesse tempo em que somos convidados para sentar na Tua mesa e desfrutarmos da comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Ansiamos por sermos tocados por Ti através da Sua palavra, que a Sua palavra encontre espaço, terra fértil, lugar, ó Deus, de
recebimento no nosso coração, que ela possa prosperar em nós a 30, 60 e 100 por um. Fala conosco aqui nesse dia, e por graça e misericórdia eu te peço, ajuda-me, como o instrumento que o Senhor escolheu para falar essa manhã, a ser uma bênção ao coração do teu povo, Senhor. Eu te peço isso em o nome de Jesus, e quem crê diga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já perdeu uma grande oportunidade na sua vida? Você já esteve diante de uma grande oportunidade e que depois você, talvez por um descuido, talvez pela falta de iniciativa, talvez pelo medo, ou talvez porque não se sentia capacitado o suficiente, você viu aquela oportunidade passar, e você então, passado algum tempo, olhou para trás e lamentou, falou assim: cara, eu não acredito que eu perdi essa oportunidade. Alguém já passou por isso aqui? Levante sua mão. Alguém? Acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por isso, né? Lá na minha cidade, lá em Belo Horizonte, de onde eu venho, o pessoal costuma dizer que cavalo selado não passa 2 vezes. Alguém conhece esse ditado aqui? Meu Deus. Cavalo selado não passa 2 vezes, ou seja, a oportunidade está diante de você. Se você não agarrar ela não vai passar de novo. E muitos de nós acabamos experimentando isso. A gente acaba, às vezes por causa do medo ou não se sentindo capaz, deixando uma boa oportunidade passar, e a gente fica se lamentando por não ter agarrado aquela boa oportunidade. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu estou dizendo isso para você porque a vida do povo de Israel era o resultado de uma graça ou de um favor que eles jamais poderiam conseguir realizar na força do seu braço. O que Israel viveu como povo escolhido de Deus, como nação escolhida por Deus, não era o resultado do seu mérito, não era o resultado do seu esforço, mas um resultado da ação e da graça e do favor de Deus para com essa nação. E por que eu digo isso para você? Em outras palavras, Israel estava vivendo uma oportunidade que jamais estaria acessível a ela na força do seu braço, ou nos seus méritos, ou na sua capacidade de fazer algo. E por que eu digo isso? Bom, tem 2 motivos que respaldam essa afirmação. O primeiro é exatamente o homem que Deus escolheu para dar origem a esse povo. Em Gênesis 12, a Bíblia diz que Deus vira para Abraão e diz para ele: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a casa do teu pai, para uma terra que eu vou mostrar para você, e da casa do teu pai, perdão, e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Eu quero fazer de você uma grande nação, eu vou engrandecer o seu nome e você vai ser uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e através de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus chama Abraão para, através da família dele, abençoar as nações da terra. Só que tem um problema. A Bíblia diz que a esposa de Abraão é estéril, e enquanto ele tem força no seu corpo, a Bíblia diz que ele gera um filho de uma escrava chamada Agar, Ismael, mas que não é recebido por Deus como filho da promessa. E o tempo passa, e não apenas Sara é estéril, mas a Bíblia diz que Abraão também perde o seu vigor, o seu corpo está amortecido, e agora nem Abraão pode mais ter filhos, e nem Sara, o seu ventre está seco. Mas a Bíblia diz que por uma intervenção de Deus, um filho nascido da impossibilidade de Abraão e de Sara, Isaac nasce, e ele então vai ser o menino escolhido para dar origem, ou para dar continuidade a esse projeto de gerar uma família que há de abençoar as nações da terra. Bom, esse povo vai crescer, vai se tornar numeroso no contexto do cativeiro do Egito, está lá em Êxodo capítulo 1 e capítulo 2, só que esse povo que Deus chamou para ser a luz dele para as nações da terra, ou seja, essa família sacerdotal que Deus levantou para abençoar as nações, também não tem condições de viver isso, porque o texto diz para nós que esse povo, apesar de ser numeroso, vive no contexto da escravidão, não possuem uma terra, não possuem leis que regem a sua vida civil, a sua vida religiosa, a sua vida política, a sua vida econômica. Eles estão totalmente desapropriados de todas as condições que eles precisam para cumprir essa vocação. Só que a Bíblia diz que através das mãos de Moisés, Deus vai libertar esse povo, e Deus vai dar para eles
uma terra que emana leite e mel. Deus vai dar a eles leis que vai reger todos os aspectos da sua vida e vai capacitá-los então para viver esse propósito que Israel nunca poderia viver se fosse única e exclusivamente na força do seu braço. Se você conhece um pouquinho da história do texto bíblico, você sabe que após umas sucessões de reis, quando Salomão, filho de Davi, assume o trono da nação, Israel nessa época é a maior potência econômica, política do seu tempo. A Bíblia diz para mim e para você que nesse tempo em que Salomão é o rei de Israel, não havia injustiça nas ruas. Todo o povo prosperava. A Bíblia diz para mim e para você que a justiça corria como um rio. A fama de Salomão se estendeu a todos os povos. A sabedoria do rei havia corrido às nações. E de fato agora Israel estava, por meio da terra, por meio das leis e do seu relacionamento com Deus, cumprindo esse propósito de manifestar quem Deus era para todas as nações da terra. Amém, gente? Vocês estão comigo aqui? Só que é interessante que, apesar de Israel estar vivendo uma vida que ela nunca conseguiria conseguir na força do seu braço, uma vida que era o resultado da ação de Deus e não da ação do povo de Deus, uma vida que era o resultado da graça de Deus e não dos méritos desse povo, apesar disso, o texto bíblico mostra para mim e para você que constantemente Israel estava flertando com outros modelos de vida dos povos que estavam à sua volta. Apesar de Israel estar vivendo uma vida de graça, uma vida de favor, que não era o resultado do seu esforço, Israel constantemente olhava para as nações à sua volta e pensava o seguinte: olha, o que nós estamos vivendo é muito bom. Realmente nós temos uma terra maravilhosa, temos um Deus maravilhoso, leis que regem e governam a nossa vida civil, a nossa vida moral e nos ajudam a cumprir a missão. Tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso. Mas o que os cananeus estão vivendo também é muito bom. Sabe, tudo que nós temos, tudo que Deus está fazendo por nós é muito precioso. Mas o que os babilônios também estão vivendo é muito bom, é maravilhoso. E a Bíblia diz que porque Israel constantemente flertava com esses outros modelos de vida, chegou um tempo que Deus meio que olhou para a nação e falou assim: cara, é isso que vocês querem viver? Esse é o anseio do coração de vocês? É isso que vocês desejam? Vocês desejam tanto a vida dos cananeus, vocês desejam tanto a vida dos babilônios, a vida dos egípcios? É isso que vocês querem? Então tá bom, se essa é a vida que vocês desejam, então podem ir para lá e podem viver essa vida. E a Bíblia diz que Deus permitiu que a Babilônia viesse, invadisse Israel e levasse esse povo como cativo para o seu território, para que Israel pudesse viver agora o que ela tanto sonhou, o que ela tanto desejou, a vida que ela desejou obter. Agora Deus falou para ela: é isso que você quer? Então tá bom, então pode ir. E sabe o que é interessante, irmãos? É que agora que Israel está em cativeiro, em território estranho, vivendo a vida que ela desejou, Israel olha para trás e tem saudades de Deus. Israel olha para trás e tem saudade dos planos de Deus. É verdade que algumas pessoas no contexto do cativeiro haviam entendido que, como o cativeiro ia se estender pela própria palavra de Deus, eles haviam construído casas, desempenhado comércio. Aliás, o próprio Deus havia dito isso: ó, vocês vão ficar aqui por muito tempo. Vocês não queriam essa vida? Então vocês vão ficar aqui. Então casem-se, deem-se em casamento, comprem, façam comércio. Vocês vão ficar aqui por 70 anos. E algumas pessoas conseguiram desempenhar bons negócios. Inclusive, irmãos, o templo havia sido destruído. Eles haviam conseguido uma forma de ainda continuar tendo uma vida religiosa, mesmo que essa vida religiosa não passasse pela centralidade da presença de Deus. Então o pessoal tinha se virado. Algumas pessoas estavam felizes, mas a verdade é que muitos outros olhavam para trás, para aquele tempo em que a presença de Deus estava ali e a vida deles era regida pela graça e não por aquilo que eles desejavam pelos seus méritos. E eles diziam: Deus, nós queremos voltar. Deus, nós queremos voltar a viver a vida que o Senhor preparou para nós. Deus, nós queremos voltar a viver a partir da Tua graça, a partir do Teu favor, a partir das Tuas ações e não a partir dos nossos méritos. Eles tinham
Saudade. Eles diziam: Deus, nós queremos voltar. É como se Deus, irmãos, preste atenção, é como se Deus puxasse a cortina para o profeta, né? O profeta parando assim diante da nação e observando, e talvez do ponto de vista natural, aos olhos do profeta, estava tudo certo, o pessoal estava transitando, cada um tinha sua casa, o seu trabalho, o pessoal estava casando, se dando em casamento, vivendo uma vida tranquila. Mas quando Deus puxou a cortina para que o profeta pudesse enxergar a realidade do povo de Deus aos olhos de Deus, o que o profeta viu não foi um povo saciado e feliz, o que o profeta viu foi um povo que vivia como se fosse um cemitério. Quando o profeta olhou a realidade do povo a partir da perspectiva de Deus, o que parecia, irmãos, é que aquele povo era como um monte de ossos secos dentro de um cemitério. Irmão, será que isso muitas vezes não é o que acontece conosco? Porque eu não sei se você entende, mas a vida que eu e você temos não é o resultado dos nossos méritos, não é o resultado do nosso esforço. A vida que eu e você vivemos hoje é o resultado único e exclusivo da graça e do favor de Deus. Ou você já se esqueceu que eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós costumávamos andar, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora nos que vivem na desobediência, e entre esses todos nós vivíamos. Mas Deus, por graça e misericórdia, por seu grande amor com que nos amou, quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, nos deu vida. Ontem eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, ele falou assim: Zulato, eu acho que eu vim aprender a depender de Deus depois que eu mudei para esse país. Eu falei para ele: não, você sempre dependeu, a questão é que você não percebia. Irmãos, a gente acha que no Brasil a vida que a gente tinha era o resultado do nosso mérito, do nosso esforço, da nossa correria. Quero te dizer uma coisa para você: sempre foi a graça, sempre foi o favor, sempre foi Deus. A questão é que talvez agora, em um contexto distinto, você esteja percebendo o quanto essa graça te sustentou, te trouxe até aqui, e o quanto ela é necessária para te manter nesse lugar. Mas sempre foi Ele, sempre foi o resultado da sua mão, sempre foi o resultado da sua bondade. Irmãos, a vida que nós temos não é fruto do nosso mérito, ela é fruto da bondade de Deus. Mas parece que, como o povo de Israel, a gente vive uma vida que não merecia, que é resultado da ação de Deus, mas vive flertando com outras perspectivas de vida, e dizendo para Deus: Deus, a vida que eu vivo hoje é muito boa, mas a vida que esse pessoal vive é muito melhor. Deus, a vida que eu tenho hoje, ela é muito boa. Não, o meu casamento é muito bom, mas se eu pudesse sair e conseguir estão entendendo? Seria muito melhor. Deus, o relacionamento cristão, ele é muito bom, mas se ele pudesse ser vivido nos parâmetros de fora, que não tem o Senhor como referência, seria muito melhor. Deus, a forma de fazer, né, a minha empresa funcionar, contando com a sua bênção, é muito boa, mas se eu pudesse fazer uns negocinhos aqui, para que a coisa acontecesse de outro jeito, seria muito melhor. Irmãos, a gente vai flertando com outras propostas de vida, desconhecendo aparentemente a boa vida que Deus nos deu, resultado da sua graça, resultado da salvação depositada a nós pela obra de Cristo. E sabe o que acontece? Deus vai vendo a gente flertando com outras propostas de vida, e chega uma hora que Deus, como muitos pais fazem. Quantos pais eu tenho aqui? Deus, papais, né? Você que tem filho sabe o que eu falo, né? Principalmente os que tinham um filho menorzinho assim, e seu filho já cresceu. Quando seu filho era pequeno, ele chegava perto da tomada e queria meter o dedo na tomada. Quem lembra disso aqui? Seu filho ia lá, aí você: não, filho, não põe o dedo na tomada. Aí ele ia lá de novo, você: não, filho, não. Fora os meninos que querem pôr a língua na tomada, né? Porque tem uns meninos que não querem botar o sol dele, quer botar a língua. Aí chega um momento que você fala assim: tá bom, miséria, você quer botar o dedo na tomada? Vai lá então. Aí o filho bota, toma um choque e ele aprende. Irmãos, parece que Deus, como um pai, fala assim: é isso que você quer? Essa é a vida que você quer viver? É essa experiência que você quer ter? Então tá bom, então pode ir para lá.
E Deus permite, irmãos, que a gente por um tempo saia da cobertura da graça e se coloque nesse lugar que nós desejamos viver, mas nunca foi o plano dele, nunca foi a realidade do seu favor. E sabe o que é impressionante? É que muitos de nós, quando entramos nesse lugar, ao invés de nós nos sentirmos vivos, né, e cheios daquela expectativa que a gente tinha antes, e falar assim, nossa, agora sim. Não, a gente começa a viver essa vida e a gente começa a se sentir vazio, começa a se sentir morto, começa a se sentir seco. E ao invés de nós nos sentirmos realizados, a gente começa a ter saudade da vida que Deus nos deu, por sua graça e misericórdia. A gente começa a olhar para trás e dizer, Deus, na verdade a vida que eu sempre tive, sempre foi a vida boa, mas eu pensava que a vida melhor era essa outra vida. Mas Deus, eu estou com saudade, eu quero voltar. Deus, eu estou seco, eu estou morto, eu pareço como um cemitério de ossos que estão secos. Deus, eu quero voltar. E eu estou aqui nessa manhã para dizer para você que se você está assim, como alguém que está morto por dentro, sem esperança, porque talvez você escolheu uma outra vida que não foi aquela que Deus preparou para você, eu estou aqui nessa manhã para dizer para você que nesse dia Deus vai te ressuscitar e vai te trazer de volta para a vida que Ele sempre preparou para você, que é o resultado da sua graça, da sua misericórdia, do seu favor. Você vai voltar a viver. E eu acho que é bem emblemático pregar essa mensagem no dia que não precisa mais usar máscara, glória a Deus. Você vai voltar a viver. É isso que o Senhor levanta o profeta para dizer para a nação de Israel: não acabou, não é o seu fim. Você vai voltar a viver, ainda que o seu estado pareça de sequidão, de morte, como de um cemitério. Você vai voltar a viver. Deus irá te trazer de volta para a vida que Ele sempre preparou para você. Só que, irmãos, para Deus realizar isso em nós, para Deus nos trazer de volta para esse lugar de vida que Ele pode gerar, não uma vida produzida por nós, mas uma vida produzida por Ele. Para Deus nos trazer de volta para esse lugar, em primeiro lugar, eu e você precisamos ter uma visão real da nossa realidade. Nós precisamos ter uma visão clara do estado em que estamos. Por que eu digo isso? Porque o texto diz que o Senhor levou aquele profeta a andar por aquele vale cheio de ossos. E o Senhor perguntou para ele: Ezequiel, o que é que você está vendo? E o profeta disse: Deus, o que eu estou vendo é um vale cheio de ossos secos. Irmão, sabe por que muitas vezes nós não conseguimos voltar a viver a vida que Deus tem para nós? Porque nós não temos uma visão real da nossa realidade. Porque nós temos uma visão distorcida a respeito da realidade que vivemos. Deixa eu dar 2 exemplos aqui para ver se você me entende. Primeiro exemplo: quem aqui, pelo menos alguma vez na sua vida, já ouviu do mito da caverna de Platão? Levante sua mão. Mito da caverna de Platão. Um pouquinho de filosofia ajuda de vez em quando, viu, gente? Mas o mito da caverna de Platão é muito simples. Platão usava esse mito para explicar como a filosofia era importante na vida de uma pessoa, né? O mito fala o seguinte: a pessoa nasce presa dentro de uma caverna voltada para o fundo. A luz do sol incide para dentro dessa caverna, e no fundo a pessoa vê as sombras. Como ela nasceu ali presa, ela pensa que as sombras são a realidade. Concordam comigo? Até que um dia, através do conhecimento, essa pessoa se liberta e ela caminha na direção da luz. A princípio a luz ofusca os seus olhos, ela não consegue ver, mas à medida que os olhos vão se adaptando, ela começa a perceber que as sombras não correspondem à realidade. A realidade é muito diferente das sombras. Ou seja, o conhecimento viabiliza a pessoa a ter uma compreensão precisa da realidade. Esse é o mito. Só que hoje nós vivemos o mito da caverna invertido. Porque hoje nós não usamos a luz para enxergar, nós usamos a luz para cegar. Os
os holofotes e as luzes escondem hoje, muitas vezes, a realidade de uma vida vazia para outras pessoas. Nós usamos a luz para ofuscar e não para ver. Exemplo, você abre a rede social de muitas pessoas e a luz estampada ali é de uma vida perfeita. E sabe qual é o problema? É que muitas pessoas passam a acreditar na imagem que postam e que não correspondem com a vida que vivem. É o contrário, irmãos. Nós somos ludibriados não mais pelas sombras, nós somos ludibriados agora pela luz, pelas imagens. Você conhece o Salmo 139? No final desse salmo, o salmista ora assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Sonda e conhece as minhas intenções, as minhas motivações, o Senhor prova os meus caminhos. É o Senhor quem vê se na minha conduta existe algo que te ofende, é o Senhor que dirige-me pelo caminho eterno, amém, gente? Bom, você sabe que quem escreveu esse salmo foi Davi, que era chamado o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, coração na Bíblia é motivação, pensamento, intenção, vontade, planos, propósitos. Deus estava dizendo que Davi era um cara que tinha pensamentos, sentimentos, planos, propósitos, vontades alinhados com o dele. Só que apesar de Davi ter um coração muito parecido com o coração de Deus, ele reconhece que ele é incapaz de reconhecer o seu próprio coração. Ele reconhece que ele é incapaz de se perceber sozinho, se não for pela luz e pela ajuda de Deus. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz em Jeremias que o nosso coração é enganoso. E existem pelo menos 3 mecanismos que o coração usa para enganar uma pessoa. O primeiro mecanismo que o coração usa para enganar uma pessoa é começar a construir uma imagem ou usar uma máscara para enganar as pessoas de longe. Nós começamos a construir uma imagem ou começamos a usar uma máscara para enganarmos as pessoas que nos conhecem ou se conectam conosco à distância. Então, exemplo, todo mundo conhecia o cara e falava que o cara era isso, falava que o cara era aquilo, mas de repente o cara começa a apresentar uma vida diferente. E todo mundo olha e fala assim: nossa, fulano de tal mudou, né? Impressionante, o cara era X e agora virou Y. Só que as pessoas mais próximas que convivem com ele, né, no contexto do particular, e ele mesmo sabe que na verdade aquela mudança não corresponde na realidade, é apenas um personagem. É apenas uma máscara, não corresponde à realidade, é só um personagem criado para lidar com as pessoas à volta e não ter que lidar com o desconforto e de repente ser julgado por causa de uma má prática, uma má procedência. Só que com o passar do tempo, quem consegue usar essa máscara para enganar os de longe, ou quem consegue criar esse personagem e tem êxito para enganar as pessoas de longe, sabe o que ele faz? Ele começa agora a usar máscara para enganar as pessoas de perto. Então ele cria um personagem para enganar as pessoas que estão à volta dele. E agora não apenas quem antes convivia com ele de longe se impressiona, mas quem convive com ele de perto também olha e diz assim: cara, o que aconteceu com fulano? Fulano mudou. Mas quando ele entra no quarto e fecha a porta, ele sabe que todo aquele desempenho não corresponde com a realidade. Só que, irmãos, quando nós conseguimos enganar os de longe, conseguimos enganar os de perto, sabe o que a gente faz? A gente começa a usar máscaras para enganar a si mesmo. E a gente começa a contar para a gente as mentiras que nós contamos para os outros, para ver se a gente se convence das mesmas mentiras e encarna o personagem. Irmãos, só tem um problema, vocês estão comigo aqui? Deus não lida com personagens, Deus só lida com pessoas. Deus não fala com personagens, Deus só fala com pessoas. E é por isso que nós precisamos de uma visão real. É como se Deus se apresentasse para nós e dissesse: cara, você quer voltar a viver a vida que eu tenho para você? Então tira os personagens da minha frente, porque eu quero falar com você. Eu não quero falar com a sua máscara, não quero falar com o seu personagem, não quero falar com a sua imagem, eu quero falar com você.
Eu lembro alguns anos atrás, eu estava na igreja e os irmãos fizeram uma peça teatral. Eu acho que ela ilustra bem esse ponto. E a peça era o seguinte: era um cara que ele era como um robô se mexendo. E esse cara vivia numa casa de vidro e ele recebia visitas. E à medida que as visitas chegavam e batiam na porta, ele ia até uma caixa e ele colocava uma máscara para se adequar à realidade de quem estava batendo na porta. Então, exemplo, batia na porta a namorada, aí ele ia lá igual robô, pegava a máscara, pum, e ia atender a namorada. Batia o colega de trabalho, ele ia lá, pegava a máscara para lidar com o colega de trabalho. Aí batia os amigos da balada, aí ele ia lá, pegava a máscara para lidar com os amigos da balada. Aí os roqueiros, ele ia lá, pegava a máscara. Até que um dia, quem é que bateu na porta dele? Jesus. E ele olha no olho mágico, ele fala assim: quem que é esse? Porque ele não tem uma máscara própria para lidar com Jesus. Então sabe o que ele faz? Ele começa a tentar encontrar no seu baú uma máscara que possa convencer esse relacionamento. Mas todas as vezes que ele vai até Jesus usando uma máscara, Jesus toma a máscara dele e quebra essa máscara. Até que ele volta no baú e ele percebe que não tem mais uma máscara ali, não tem mais nada ali dentro. E quando ele volta para Jesus sem máscara, Jesus arranca de dentro dele o coração de pedra e dá para ele um coração de carne. Porque a mudança que Deus tem para fazer em nós, irmãos, não tem a ver com Jesus colocar um personagem em você, mas tem a ver com ele colocar um caráter novo dentro de você. Tem a ver com ele colocar uma nova vida dentro do seu coração. Se nós queremos voltar a viver, nós precisamos de uma visão real da realidade. Olha para o vale, olha para a sua vida, olha para o seu casamento, olha para a sua relação com as pessoas, olha para o seu relacionamento com Deus e perceba a realidade: ele está seco, ele está morto. Se você não tiver uma visão real da realidade, irmão, não tem como as coisas serem transformadas. Depois da visão real, nós precisamos de uma segunda coisa: nós precisamos da palavra de Deus. O texto bíblico diz que depois de o Senhor mostrar para o profeta a realidade real do caos em que a nação se encontrava, o texto bíblico diz que o Senhor falou para ele: será que esses ossos podem voltar a viver? Será que eles podem ter vida novamente? E o profeta responde: Deus, se esses ossos podem voltar a viver, só tem uma pessoa que pode fazer isso: só o Senhor. Se essas pessoas podem voltar a viver, só tem uma pessoa que pode fazer isso, e essa pessoa é o Senhor. E o Senhor diz para ele: então abre a sua boca e profetiza. Diga aos ossos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, preste atenção, quando Deus fala, até o que está morto é obrigado a ouvir. Vou repetir isso aqui. Irmãos, quando Deus fala, até o que está morto é obrigado a ouvir. Você conhece a história em João 11, Lázaro estava morto há 4 dias dentro de uma sepultura, mas quando o Filho do Homem se colocou diante da sua sepultura e disse: Lázaro, sai para fora, até aquele que estava morto foi obrigado a ouvir a palavra de Jesus. Não importa o quão morto estejam áreas da sua vida, se Jesus disser uma palavra a elas essa manhã, essas áreas serão obrigadas a ouvir a voz daquele que tem poder para ressuscitar todas as coisas, e elas terão que voltar a viver. Uma palavra: diga aos ossos, diga aos ossos. E essa palavra de Jesus, essa palavra de Deus através do profeta, ela é maravilhosa. Sabe por quê? Porque, irmãos, a palavra vem para ordenar o caos. A palavra vem para organizar aquilo que estava desorganizado, para estruturar o que estava desestruturado. Porque, irmãos, antes de Deus nos dar algo novo, Ele precisa organizar o que está velho dentro de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você: não adianta eu te dar mais roupa se o seu closet é uma bagunça.
O seu closet não vai ficar mais organizado se eu te der mais roupa, vai ficar mais desorganizado. Tem gente que acha que a solução da sua vida é se Deus te der algo novo. Se Deus te der algo novo, a sua bagunça só vai piorar, meu filho, porque a desorganização dentro de você é caótica. Deus precisa organizar o velho para que Ele possa produzir o novo. Ele precisa organizar o que já existe para que Ele possa trazer o novo para o seu coração. Mas no que já existe desorganizado, é mais desorganização. Uma palavra para gerar ordem. Osso sobre osso, nervo sobre nervo, carne sobre carne. E a Bíblia diz que aqueles ossos foram se juntando a partir da palavra do Senhor. Vocês estão comigo aqui essa manhã? Veja essa cena. O profeta dizendo: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Não é a minha palavra. Ossos secos não é a minha autoridade. Não, é a palavra daquele que tem todo o poder e autoridade. Ouçam a palavra dele. E à medida em que o profeta diz as palavras de Deus ao caos ao seu redor, esse caos vai se alinhando àquilo que Deus está dizendo. Esse caos vai tomando a forma daquilo que Deus está profetizando por meio da boca do profeta. Só que a Bíblia diz que aqueles ossos tomam forma, se levantam, mas a Bíblia diz que o profeta olha para eles e diz: não havia neles vida. Não havia neles vida. E então o Senhor disse para ele: diga ao Espírito, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre Lagoinha Boston nessa manhã. Vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre as famílias aqui nessa manhã, as famílias da internet. Vem dos quatro cantos e sopra sobre esse exército, sopra sobre eles para que eles possam viver. E a Bíblia diz que à medida em que o profeta declarava as palavras de Deus, o Espírito começou a soprar sobre aquele vale de ossos secos. E a Bíblia diz que à medida que o Espírito ia entrando sobre eles, eles se tornaram um exército numeroso. E o Senhor mandou dizer a eles: vocês acham que a sua esperança acabou? Vocês acham que é o fim? Vocês acham que essa vida que vocês adotaram de desolação exterminou os meus planos e propósitos para a sua vida? Pois eu digo a vocês: eu vou abrir a sua sepultura e você vai voltar a viver. Eu vou trazer você de volta para a vida que eu preparei. O meu Espírito está em vocês para que vocês possam voltar a viver. Nós precisamos de um soprar do Espírito Santo. Nós precisamos de um soprar do Espírito Santo. Se nós queremos voltar a viver a vida de Deus, irmãos, a gente precisa mais do que pessoal tirar máscara, mais do que tirar restrições. Queridos, nós precisamos do poder do Espírito. Você acha que o que vai nos conectar de volta à vida normal que nós tínhamos antes são a abertura das restrições? Você acha que o que vai nos conectar de volta à vida que nós tínhamos antes como comunidade, como igreja, e você como família, como indivíduo, é você parar de usar máscaras? É inegável olhar para a realidade do mundo e perceber que existe um mundo antes do coronavírus e um mundo pós-coronavírus. E a gente está pensando que o que vai nos conectar de novo nesse novo mundo são a abertura das restrições, a remoção das máscaras. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho: só tem uma coisa que pode nos conectar de volta a essa realidade, para que nós possamos mudar essa história e fazer a igreja voltar a viver os sonhos de Deus e abrir mão do medo. E esse algo é o poder do Espírito Santo. Nós precisamos da virtude do alto, precisamos do poder do Espírito, irmãos. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Precisamos do poder do Espírito. Precisamos da virtude do Senhor. Eu acho que a igreja lá em Atos entendeu isso. Vou dizer isso aqui e nós já vamos encerrar. Eu acho que a igreja lá em Atos entendeu isso. Aliás, Jesus os obrigou a entender, né? Jesus falou para eles: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
E então vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, preste atenção, aquele novo corpo que Deus havia formado através de Cristo, chamado igreja, não sei se você entende isso, a igreja é o corpo de Cristo. O novo corpo que Cristo ia usar agora, chamado igreja, que somos nós, não podia sair daquele cenáculo sem que antes estivesse cheia do Espírito. Parece para mim a cena de Ezequiel, um monte de corpos colocados em pé, mas que não tem autoridade para se movimentar até que o Espírito venha sobre eles. Parece para mim a cena do profeta, aqueles 120 apóstolos ali, o novo corpo que o Cristo usaria para se movimentar, aguardando até que o Espírito viesse e os batizasse, para que por meio da unção e do poder do Espírito, eles ganhassem a habilidade para desempenhar movimento. Nós precisamos desse mesmo poder, queridos. A fé cristã não é vivida na força do nosso braço. A fé cristã não tem a ver com o nosso desempenho. A fé cristã não tem a ver com a nossa capacidade. A fé cristã tem tudo a ver com o poder e com a graça de Deus nas nossas vidas. Feche os seus olhos. Tem uma canção antiga, nós não precisamos cantar ela, mas da pastora Ludmila Febre, que diz: sopra Espírito de Deus neste lugar, com o teu poder e tua graça, vem avivar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar. Preste atenção, querido, o Senhor não fez se levantar naquele dia um clube de futebol, não fez se levantar ali um clube recreativo, não fez se levantar ali uma corporação. Deus fez levantar naquele dia um exército, um povo preparado para avançar e conquistar a terra. É disso que nós precisamos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e vem curar. Será que você pode levantar suas mãos e abrir os seus lábios e pedir por esse derramar de Deus aqui nesse dia? Peça para Deus: Deus, dá uma visão real para mim, uma visão real. Eu não quero ser iludido pelas luzes, eu não quero ser iludido pelos holofotes, eu não quero estar cego pelas luzes de uma estética que não correspondem à realidade do que eu tenho no meu privado, no meu secreto. Deus, eu só preciso da tua palavra que organiza, da tua palavra que conserta, da tua palavra que restaura, que coloca as coisas no lugar, para que o teu novo venha sobre a minha vida, para que o teu novo venha sobre a minha casa, para que o teu novo venha sobre os meus filhos, para que o teu novo venha sobre o meu coração, o vento novo e fresco do teu Espírito Santo. Vamos agora, levante a sua voz a Ele nesse dia. Ei! Clamamos. Vamos, levante a sua voz mesmo. Ei, Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Pode morar aqui. Nas suas mãos e diga: tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim.
o meu noivo esperado. Pode morar aqui, pode morar aqui. Oh. Vamos, clame a Ele, clame a Ele. Envia o teu Espírito, envia o teu Espírito. Sopra o teu vento impetuoso, sopra o teu vento impetuoso dos quatro cantos, ó Deus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos dançar, Maraná. Oh, Maranata. E eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando, e estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata. Yeah. Tem fogo, tem fogo, tem fogo, e tem fogo nos olhos. Eu não que era lindo assim. O meu noivo esperado. Pode morar. Mais uma vez diga: tem fogo, tem fogo. Yeah. E tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Com seus olhos fechados, você pode levantar sua voz no seu lugar e orar. Vamos, abrir os seus lábios, Lagoinha. Abra os seus lábios no seu lugar, em outras línguas, em inglês, em português, em espanhol. Não importa, você só não pode ficar de boca fechada. Precisamos de Ti, Senhor. Queremos viver a vida que o Senhor preparou para nós. A vida que é o resultado daquilo que o Senhor faz, da Tua graça, da Tua misericórdia. Queremos voltar a viver os Teus sonhos. Queremos voltar a viver os Teus planos, Senhor. Feche os seus olhos, coloque as suas duas mãos no seu coração. Coloque as suas duas mãos no seu coração, por favor. E ore comigo dizendo: Senhor Jesus. Diga bem forte: Senhor Jesus, nesse dia eu abro o meu coração. Diga: e eu me rendo a Ti. Diga: Jesus, eu quero a sua vida em meu coração. Diga: por isso eu me entrego. Eu reconheço que preciso de Ti, que eu sou um pecador, que eu preciso da Tua graça e do Teu perdão. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: nessa manhã, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos no seu coração. Se você está aqui nesse auditório e fez essa oração pela primeira vez nesse dia, dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou talvez você já tivesse feito uma oração como essa, mas você se afastou
você se desviou, você foi flertar com outras propostas de vida, e nessa manhã, Jesus está te chamando de volta para casa. Jesus veio ao seu encontro através dessa palavra dizendo: volta para casa, volta para casa. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Ou quem sabe você está me acompanhando pela internet e você foi tocado pela palavra e diz: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou eu quero voltar para Jesus. Se você é essa pessoa, você vai digitar aí para a gente, hashtag eu decido por Jesus, hashtag eu decido por Jesus. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Se você está aqui nesse auditório e diz: eu preciso tomar essa decisão nessa manhã, eu preciso entregar minha vida para Jesus, eu preciso voltar para Ele, eu quero orar com você, quero orar por você. Pastor não salva ninguém, igreja não salva ninguém, padre não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo, Ele salva. E se você quer tomar essa decisão, levanta uma das suas mãos, eu quero ver você, quero orar por você. Existe alguém aqui nesse dia que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo. Você diz: eu quero voltar para Jesus. Levanta bem alto uma das suas mãos, eu quero conhecer você, quero orar por você, por favor, bem alto, bem alto, bem alto. Se tiver alguém aí pertinho de você, me ajuda que eu não estou conseguindo enxergar, as luzes estão me ofuscando, literalmente. Existe alguém aqui nesse dia que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo. Ou você diz: eu quero voltar para Jesus. Levanta bem alto uma das suas mãos. Eu quero orar com você, quero orar por você. Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por aqueles que estão nos acompanhando online. Ó Deus, toca as vidas e os corações, e pelo Teu Espírito restaura-nos para viver os Teus planos, restaura-nos para viver os Teus sonhos, Senhor. Nós te pedimos isso nesse dia, em o nome de Jesus. E quem crê diga amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aplauda forte, aplauda forte.